Senhor nosso Pai, querido Mestre Jesus, iniciando mais uma semana sob suas bênçãos, queremos agradecer pela vida, agradecendo o Mestre Jesus que está sempre conosco. E assim também felizes pelo nosso aprendizado com o Evangelho, com Joana de Ângeles, também viemos nesta noite nos pedir a vós, Senhor, saúde para todos nós, a nossa visão ampliada para as melhores escolhas, para trilharmos sempre e sempre o melhor caminho, o caminho da caridade, do amor, da fraternidade e solidariedade. Por isso nós os agradecemos sempre e sempre por vossa graça, agora e sempre. E boa noite, boa noite, boa noite. Agradecemos a vocês, agradecendo a participação de todos vocês. E como sempre aqui eu e Célia, agradecendo muito, agradecendo bastante. Eu e Célia desejamos uma ótima noite para todos vocês, agradecendo a participação, agradecendo como sempre, o carinho, a atenção, não a nós, mas a atenção que é dada ao Evangelho, a atenção que é dada também às comunicações de Joana de Ângeles, sempre apropriadas e muito boas para todos nós. Por isso aqui, vamos agradecendo, mandamos aqui nosso abraço então para a Bárbara Santanelli, querido Barros Maurício também, que já aqui chegando todos vocês, já vão deixando o seu boa noite para uma nova semana, novas perspectivas, renovando nossa esperança, nossa fé, que vai dar tudo certo na nossa caminhada. Nosso abraço aí também ao Carlos Santana, também está conosco. Então sejam todos vocês muito bem-vindos e que tenham tido todos um ótimo final de semana, como a gente sempre deseja. Mas hoje nós vamos ter no Evangelho, e o Evangelho hoje vem, com algo muito importante para nós, e vai nos falar sobre aquilo que tantas vezes nos falta, O nosso abraço também a Sônia Martins, dizendo que não vai poder participar, mas coração sabemos que está conosco. Então, uma ótima noite para você, Sônia. E nós vamos falar hoje sobre a paciência. Essa virtude que tantas vezes nós a temos muito curtinha, muito curtinha, mas que o Evangelho nos traz hoje com boas indicações. E Joana de Ângeles, na sequência, vem falar para nós sobre equipe de trabalho. Equipe de trabalho, pois é. Ora, onde que nós temos equipes de trabalho? Nosso boa noite aí para o Dionísio do Congo também. Aniversariante, nosso abraço, que Deus abençoe, viu? Grato por estar conosco aqui, sempre, a sério agradecemos. Todos nós reunidos mandamos aquela força para você, desejando um feliz aniversário, aí junto com a família, amigos, nesse maravilhoso estado, nessa cidade bacana aí que vocês moram. Então, um grande abraço, Dionísio. Também nosso abraço para Leni Souza, que chega. E a Joana vai falar para nós então hoje sobre equipe de trabalho. Onde que nós encontramos equipes de trabalho? Claro, começa em casa, não tem jeito. Nossa casa nos dá um grande trabalho na manutenção, quando alguma coisa pifa, ou mesmo no dia a dia, Afinal de contas, somos pessoas juntas, diferentes, mas juntas, reunidas na família. E também equipe de trabalho quando saímos de casa, quando vamos para o trabalho. Vamos trabalhar em conjunto com outras pessoas? Obviamente que vamos. Mas também, quando vamos à nossa igreja, quando vamos às nossas casas de oração, seja quais forem, vamos estar junto a outras pessoas. E vamos trabalhar, e sempre somos chamados a trabalhar. Então é que Joana vai nos falar hoje sobre equipe de trabalho. Mas vamos começar com o Evangelho. Evangelho chegando aqui para nós, Maria Helena Lima, nosso abraço também. E o Espírito Amigo, de 1862, a mensagem, vai nos falar sobre a paciência. E diz então o seguinte: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes, mas bendizei ao contrário,
o Deus Todo-Poderoso que vos marcou pela dor nesse mundo para a glória no céu. Sede pacientes, a paciência é também uma caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil das caridades, mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, mais meritória. É a de perdoar aqueles que Deus colocou sobre nosso caminho para serem os instrumentos dos nossos sofrimentos e colocar a nossa paciência à prova. A vida é difícil, eu sei, ela se compõe de mil nadas que são picadas de alfinetes que acabam por ferir. Mas é preciso considerar os deveres que nos são impostos e as consolações e as compensações que temos por outro lado. E então veremos que as bênçãos são mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha do alto do que quando se curva a fronte para o chão. Coragem, amigos, o Cristo é vosso modelo, ele sofreu mais do que qualquer de vós e não tinha nada a se censurar. Ao passo que vós tendes vosso passado a expiar e vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra encerra tudo. Pois é, aí temos o texto da paciência, mas ele é curtinho, né? Mas é de uma importância muito grande para todos nós, apesar de ele ser aí curtinho no seu volume, mas é extraordinariamente grande e importante no seu conteúdo. Porque, afinal de contas, desde que nós acordamos, nós estamos sujeitos aos mais diferentes fatores que vão tantas e tantas vezes contra o nosso desejo de termos um bom dia, um dia tranquilo, um dia saudável, um dia sem preocupações, a não ser as triviais, trabalho, às vezes em casa, etc. Mas tudo pode acontecer, né? E assim nós vamos tendo problemas, às vezes pequenos que podemos corrigir rapidamente, às vezes outros nem tão pequenos que demoram mais um tempo e aqueles que demandam um longo tempo, né? Muitas vezes aí causando problemas para todos nós, mas exatamente porque dispomos desse fator em pequena quantidade e uma amplitude muito pequena, que é chamada paciência. E a gente viu no Evangelho que ali falou assim, preferencialmente sobre nossas dores nesse mundo, e não haveria outra maneira de se aplicar a paciência a não ser nas nossas dificuldades, que é onde ela aparece, né, com uma intensidade muito maior. Então nós sabemos o quanto somos impacientes. E claro, perfeitamente podemos medir a nossa impaciência quando nós perdemos aquilo que, aliás, nem temos, que seria a paciência, quer dizer, não se perde aquilo que não se tem, né? Mas quando somos muito afetados pelas circunstâncias complicadas, que nos dificultam, que vão contra nossos objetivos, nossos sonhos, que atingem tantas vezes nosso corpo físico, como doenças, os mais diferentes matizes, né, vamos assim dizer. E a nossa paciência é sempre colocada à prova. Sempre, sempre, sempre. Assim como de Jesus foi colocada à prova tantas e tantas vezes. Imaginem, não é, um ser extraordinariamente sábio como Jesus, estar aqui entre nós. Hoje já teria problemas terríveis, imaginem também naquela época, pela dificuldade de se fazer entender. Então ele teve que fazer as suas adaptações, teve que desenvolver, né, ou deixar fluir, porque ele tinha, né, na realidade, a sua paciência quando em contato com as pessoas daquela época. Mas hoje nós praticamente temos tudo à mão, vamos dizer assim. Nossas necessidades básicas, aquelas, vamos dizer, que temos em casa, né? A nossa água, nossa energia, o nosso gás, o nosso esgoto. Ora, quando tudo está funcionando bem, que maravilha, né? Mas quando dá um probleminha em alguma dessas coisas, sem falar ainda na questão do lixo, né?
Mas quando dá algum probleminha, pronto, parece que o mundo cai sobre nossas costas, né? E ficamos impacientes, ficamos muitas vezes terríveis. É a nossa maneira ainda de ser. Porque com nossa paciência tão curta, não aceitamos tanto aquilo que a gente pode chamar de imponderável no nosso dia a dia. Aquilo que não tem condição de medir, não tem condição de saber que vai acontecer, pode acontecer. Seja por influência, por uma questão ou outra, influência de amigos, de familiares, seja aqui no trabalho, seja na igreja, seja onde for. Não é? Uma topada que a gente dá no cantinho, né, da cama. Imagina quando a gente já levanta e dá com o dedinho, né, numa beirada da cama, assim, pronto. Né? Lá se vai o dia, vamos dizer assim. São pequenas coisas, muitas vezes, que fazem com que nós percamos o nosso equilíbrio. E, perdendo esse equilíbrio, muitas vezes temos reações indesejadas, tanto para nós, como para aqueles que estão junto a nós, que observam, muitas vezes, o nosso próprio destempero. E é uma situação bem complicada, fica ruim, né? Desagradável. O exercício da paciência, né, é muito importante para todos nós, para nós termos um maior equilíbrio e controle sobre nossas atividades. Esses problemas sempre vão existir. A questão é como que nós estamos trabalhando com esses problemas. E como nós sempre dizemos, né, o que para mim é uma formiguinha, para outra já é um elefante. E como medir tudo isso? Como medir, né, essa amplitude imensa de reações que as pessoas têm? Às vezes uma palavra mal falada, mal colocada, é um piscar de olhos, é um franzido de testa, uma postura deselegante, pronto. Então precisamos sim pensar um pouco mais e trabalhar um pouco mais nesse equilíbrio, serenidade, enxergando, vendo e principalmente sabendo que as pessoas reagem segundo a sua própria capacidade de reação, a sua personalidade, o seu caráter, a sua maneira de ser. Não adianta querermos fazer de nós um padrão de coisas absolutamente corretas, que não somos padrão de coisas absolutamente corretas. Nós estamos sempre aprendendo. E muitas vezes os conceitos que nós praticamos em nossas vidas, nós vamos ver com o decorrer do tempo, que poderiam ser melhores ou mesmo que estavam absolutamente equivocados. E aí? Então, é uma questão mesmo de cada um trabalhar assim e medindo a sua paciência com tudo aquilo que acontece no seu dia a dia. E cuidar de uma casa, por exemplo, vamos dizer, realmente uma questão que pode atacar o estresse, especialmente quando as casas são grandes, há muita criança, que todas têm razão, todas querem a mesma coisa ao mesmo tempo, a gente sabe como que é. Mas é um exercício e é um aprendizado para cada um de nós. Então, que procuremos e que consigamos melhorar nesse quesito, que é tão importante e é um fator de equilíbrio para cada um de nós. Trabalharmos na nossa paciência. Pois é. Nosso abraço aí, então, também para o nosso prezado Roberto Messner, que está conosco, a Ivana Santa Rosa também, por aí, a todos vocês que estão aqui. Nós vimos no Evangelho, então, a questão da paciência, aquilo que, vamos dizer que nos falta muitas vezes, porque se não a temos, é porque realmente não a temos. Aquilo que não temos, não tem como perder a paciência com você. A gente ouve muito falar isso, e nossas mães, principalmente, falavam muito isso para nós. Muito bem, vamos ver então, abraçando a todos vocês, Roberto Messner e todos vocês que estão aqui conosco. A Joana traz para nós hoje Equipe de Trabalho, que é o capítulo 47, Rumos Libertadores. E como eu já falei no início, questão de equipe de trabalho, como nós assim podemos dizer, nós temos e participamos de equipes o tempo todo, seja em casa, que é uma equipe grande, pequena, média, mas não deixa de ser uma equipe que precisa trabalhar harmonicamente para também não ter complicações, e as demais que a gente, saindo de casa, nós vamos ter. Tantas vezes, no nosso grupo de amigos, não deixa de ser uma equipe, quando a gente se reúne,
quando vamos ao trabalho, quando vamos às nossas igrejas, templos, sinagogas, mesquitas, enfim, onde se reunir em função religiosa, temos também na nossa equipe de trabalho, em todos os lugares. É o que Joana vai falar então para nós, trazendo algumas recomendações. Então ela começa o seguinte, capítulo 47, equipe de trabalho. O problema da equipe de trabalho é quase sempre o problema do líder. O individualista prefere a autoafirmação, mediante atitude de isolamento e egolatria em que sucumbe, mesmo quando forrado de ideias enobrecedoras e aspirações superiores. Isolamento e egolatria. O ego lá em cima, porque é o líder, é o chefe. Enquanto comanda, sente-se bem, esquecendo de que a liderança é fenômeno natural e que o melhor condutor se destaca pelo respeito que inspira e pelo valor que possui, não pela imposição e exigência que faz. Isso é algo muito claro para nós quando a gente fala em questão de liderança, né? A liderança é algo assim, tanto quanto, vamos dizer, realmente natural, porque convive com as pessoas, procura entender as pessoas ao invés de ficar impondo todos os seus pontos de vista. E para ser líder realmente não é fácil. Muitas vezes um líder imposto é um fator complicado que pode levar à desagregação. E aqui Joana diz: os membros de uma equipe são trabalhados pela bondade e conduzidos pela sabedoria, do que decorre cada um ter o grupo de serviço que merece, em decorrência de o haver produzido. Clãs espirituais se comprometem antes da reencarnação a tarefa em que deve mourejar a benefício do crescimento moral e da própria ascensão. A programática se desdobra esquematizada e o amor constitui o traço de união, o alicerce de segurança e a porta de serviço. E aqui Joana fala, né? Clãs espirituais, ou seja, aqueles espíritos que têm uma afinidade muito grande, que já passaram por tantas dificuldades, que já se conhecem anteriormente, já se encarnaram, desencarnaram várias vezes, muitas vezes na mesma encarnação, mas nem sempre também, mas que tem essa afinidade no plano espiritual, que é algo que vai se mantendo, né? E Joana aqui diz também: grupos afins que se extraviaram e compreendem a necessidade de libertação como de soerguimento, programam labores na terra que executam em clima de harmonia e abnegação, desdobrando esforços a benefício geral. Espíritos forjados para as realizações enobrecedoras mergulham nas densas vibrações do corpo físico, apoiados por cooperadores afeiçoados, convocados pelo Senhor da Vinha para darem cumprimento às suas determinações. Quando a obra é do bem, o trabalhador não ignora estar na sua realização em trânsito. Se tenta apropriar-se dela por leviandade ou presunção, passa e perturba o trabalho, quando este não morre com o seu pressuposto dono. Quando, porém, faz o melhor e se entrega às mãos do obreiro infatigável, realiza o que pode, confiando na bênção do tempo, certificado de que o não logrado agora convidá-lo-á a volver para concluí-lo mais tarde. É uma realidade. Quando assim no plano espiritual, os espíritos afins se reúnem, se juntam para vir fazer aqui entre nós uma obra benemérita, para nos auxiliar. Então ele já vem dentro da própria encarnação com essa predisposição de trabalhar em conjunto para o auxílio, visto que são irmãos espirituais jamais evoluídos em todas as coisas que se relacionam entre si, em todas as tarefas, principalmente da encarnação, que precisam de cooperação para irem em frente. E claro, a gente sabe que nenhum de nós vive, sobrevive sozinho, sempre vai ter
a necessidade de alguém, né, que auxilie, porque ninguém é absolutamente autossuficiente. Não é. Precisa sim de auxílio, precisa de cooperação, precisa de entendimento, e precisa, acima de tudo, da convivência. E Joana diz aqui: se todavia no ministério abraçado se sente com pouca cooperação, é porque esta lhe deve constituir o processo de autoburilamento e de sacrifício que lhe diz respeito. Não te amarguras porque não te vejas envolvido por mãos e corações amigos pelejando contigo. Pois é, muitas vezes, né, nessa sensação de trabalho, de colocar-se um grupo de trabalho, de trabalhar-se junto, há membros que podem se sentir um tanto quanto deslocados e muitas vezes por não conseguir acompanhar, por não ter devidamente entendido, mas jamais é um motivo para desertar, né? Desertar melhor. Porque mesmo que isso seja uma mínima contribuição, a contribuição sempre será muito bem-vinda, porque estará ali colaborando. E aquele programa que ele procurou desenvolver, se não conseguiu nesta encarnação, voltará a tentar na outra, como é de prática para todos nós. Não é? Joana continua: agradece ao Senhor a presença dos colaboradores, que te auxiliam a conduzir a luz do amor e o pão da caridade entre as sombras da necessidade e da aflição. E sim, esse trabalho, principalmente esse trabalho, né, social, comunitário, de auxílio entre as pessoas, ele é muito importante, porque dá e reacende a esperança de conseguir, de seguir em frente, porque nós sabemos que cada um de nós vem em determinado ambiente, uma determinada família, em determinada situação física, mental, em qualquer situação que seja, de acordo com aquilo a que se propôs realizar ao vir encarnar. Então, essa necessidade de entendimento é necessária para ele. E também ele vai se encontrar com outras pessoas nas mesmas condições, mas algumas vezes pessoas em melhores condições, mas também pessoas em condições um pouco abaixo, dentro daquela que ele mesmo apresenta. E é absolutamente normal dentro do nosso momento. Quando nós também, em nossa vida normal, né, nosso dia a dia, vamos trabalhar, fazemos parte de uma equipe, não é nada antinatural que existam lá elementos que tenham assim, uma maior dificuldade de aprendizado, que sejam um pouco mais lentos do que os outros, etc. Assim, várias características que fazem com que ele se destaque negativamente ou positivamente, até, claro, dentro de um trabalho de grupo, como aqui Joana de Ângeles fala. Isso é absolutamente normal. E Joana diz: em qualquer circunstância, porém, ser coerente com o próprio trabalho, compreendendo que ninguém tem o dever de ajudar-te, embora te encontres comprometido para auxiliar a todos. Se te conduzires ativo e paciente, perseverando no bem, será formado por um grupo de trabalho ao teu lado. Todavia, se tal não ocorrer, é porque deve ser assim mesmo. Jesus Cristo, porém, sem dúvida nunca te deixará sós, sendo a tua força e equipe eficiente. É o que nos fala Joana de Ângeles. Ora, quem de nós não sabe que quando nos propomos a realizar alguma coisa, a realizar algum trabalho, nós vamos estar junto a outras pessoas. E que nossa proposição pode não dar certo, pode não render o suficiente, pode não atingir o resultado esperado. Algumas vezes mesmo por minha própria deficiência, porque eu não soube participar, eu não soube conduzir, eu não soube entender, eu não soube repartir, eu não soube acolher. Todos nós podemos não saber ou ter uma quantidade suficiente dessas características para nos agruparmos e vivermos e termos uma convivência melhor e que leve o grupo a um resultado melhor. É uma realidade do nosso dia a dia.
Quem de nós já não participou de grupamentos que não deram certo? O objetivo não foi alcançar todos nós. Mas tudo é experiência que vale para os nossos dias. Isso daí podemos ter absoluta certeza. É isso. E aqui, olha aqui, então vamos falar dos nossos amigos aniversariantes, cumprimentá-los. Também aí vocês cumprimentem seus particulares, seus familiares, amigos. E aqui nós temos a nossa listinha do nosso encontro. Dionis do Congo, Solange Maria Rodrigues, Maurílio Morzani, Maria Elizabeth Ribeiro, Sidney Machado, Eliana Ratti, que trabalhamos juntos, um abraço, Sidney. Ellen Silva, também Gene Campanha, lá de Rio Claro, que a gente conheceu também pessoalmente. Nosso abraço, saúde, saúde, saúde aí, Gene. Amanhã temos o José Luiz Guedes, que também vira e mexe aparece aqui. A Dalva Patrício, que a gente também conhece. Grande abraço aí para a Dalva, né? A irmã do nosso amigo Patrício, que trabalhamos juntos. Também a Denise Marchetti, Santiago Simões, a Rose Neves, fazendo aniversário. Nosso cumprimento também ao Williana Pereira Saldanha, aniversariando. A Eliana também, né? Diz que são gêmeas, então eu tenho aqui porque eu tenho a Williana, né, no Facebook, mas conhecemos pessoalmente também a ela e a irmã, que são gêmeas. Então a Eliana também fazendo aniversário, e que a gente cumprimenta a todos vocês aniversariantes de hoje, de amanhã, desejando muita luz na caminhada. As bênçãos de Deus são sempre presentes para todos nós. Saibamos utilizá-las, plantando as boas sementes, porque a colheita aí vem, não é? Então, nosso abraço, coração a coração, e, claro, muita luz no caminho, pelas bênçãos do nosso Pai Celestial. Grande abraço aí a todos vocês. E é isso, amigos, temos ainda a presença do Fábio Fidelis, a Vilma, Ana, nosso abraço aí, Vilma, o nosso boa noite para você também, nossa boa noite para o Juliano. O Juliano é sempre envolvido nas questões ambientais, né, plantando todos vocês, o Grupo Mover, uma coisa maravilhosa. A gente manda nosso abraço aí, muito sucesso, e que a Americana colabore e compreenda, especialmente as autoridades também, nessa questão ambiental, né, porque está um caos. Corta-se árvore, não se planta árvore. Ali mesmo ao lado aqui do postinho, do posto, né, da Secretaria da Saúde, não sei, perto dos bombeiros, lá do bombeiro, lá refizeram as calçadas todas, cortaram as árvores que lá tinham e meteram cimentão lá, e a passagem está limpa, bonita. Mas não podia ter replantado árvore que dê sombra para o pessoal que transita também por ali. Mas é questão, né, de administração pública. Mas enfim, abraço a todos vocês, que Deus abençoe. Também temos Judélia Lima aqui conosco, deixando, né? Sandra Oliveira Vita, Alzira Crepaldi também, o Roberto Messner, que nós já falamos, Maria Melinski, boa noite, Dona Maria, tudo bem? Como que vai? Nosso abraço, seja muito bem-vinda, Alessandra Branco também. É isso, né? Quanta gente boa, bonita, amigável, simpática e vibrando em conjunto, todos nós, claro, porque apesar não, né? Além do Evangelho de Joana de Ângeles, onde nós vamos enriquecendo o nosso aprendizado, claro, agora chegou o momento do prece, o momento de orar por aqueles que precisam, claro, por todos nós também. Não tem jeito, né, meus amigos? Somos todos necessitados. E como? Vamos então orar, e vocês já vão mentalizando aí, como sempre, aqueles que vocês desejam levar, incorporar nos seus pensamentos amorosos, na sua prece. Né? Uma aguinha que eu falei muito. Vamos orar. Maria Helena Santana Santos, Adora Pérez Garcia, Legiane Serra, Jandir Oliveira Forlan, Tercília Tonello, Antônio Danizete Inécio, Ana Martins, Claudio Luiz, Armanida Oliveira Pascoal, Djalma Camargo, Rosa Amélia Leal, Zé Carlos Bispo, Eide dos Santos também, Anderson Barbosa Pires, Marcílio Domingos, Ivonete Baniquirino, Maria Terezinha Silva, Ana Maria Franzin, Juliana Nadeus, Rodrigo Nunes Fábrica, Cristina Mariose, Aline Priscila Camargo, Amanda Graziela Cassiano, Cláudio Calefilho, Delcio Musa da Silva, Fernando Henrique Cassiano Rosa, Jaime Facioli, Marco Gabriel Pinheiro, Miguel Antônio Pinheiro,
Miliane Colucci, Vanine Colucci, Liana Saldanha, Eliana Saldanha, Elaine Pieroni, Orlando Lameu, Rosa de Cresce, Cecília de Paula, Luiz Serra, Maria das Graças Barbosa Pires, Adriana Dona Bela Bastos, Maurício Barros, também Bárbara Comete aqui conosco. E queríamos também, aproveitando esse instante, que aliás nem falei para você, o falecimento do Sérgio Antonelli, que a gente conheceu, né, do Antonelli, irmão do Luizinho, meu cunhado. Conhecemos, tivemos convivência por muito tempo, então aqui também mandamos o nosso sentimento, né, a toda a grande família Antonelli, principalmente lá de Rio Claro, aos filhos, netos, enfim, a todos, né, irmãos, que faz parte, infelizmente, não é questão de ser nem infelizmente, é algo absolutamente natural, que todos nós vamos passar por isso, né? Mas que Deus, na sua infinita misericórdia, nossos irmãos espirituais, acolham, ali consolem e façam sempre como fazem o bom encaminhamento. Nosso abraço a todos os familiares, também aqui os nossos sobrinhos, né, que afinal de contas são todos Antonelos, lá de Rio Claro, Marcelo, Adriana, Nanda, todos os filhos também, né, deles, né, nossos sobrinhos netos. Grande abraço, Deus abençoe e fortaleça. E vamos então para a nossa prece. Vamos lá? Pai nosso, nosso Pai, querido Mestre Jesus, estamos reunidos em Seu nome, vos louvamos e agradecemos pela vida, Pai. Agradecemos, Mestre Jesus, que sempre está conosco. E agradecemos sempre, vos louvamos, mas também, reunidos nesse momento, enviamos nossas súplicas. Enviamos até vós, pedindo as bênçãos sobre todos nós, as bênçãos aos aniversariantes felizes desses dias, assim aos pais que trazem ao filho, ao mundo, para as dificuldades do dia a dia, as bênçãos aos nossos entes queridos, familiares, amigos, as bênçãos a que estão nos deixando nesse dia, especialmente ao nosso amigo conhecido, sim, o Sérgio Antonello, acolhendo a todos, plano espiritual, amorosamente, como sempre o fazem. E também, Pai, pedimos que abençoeis, fortaleceis, porque conheceis as necessidades dos irmãos que aqui nós demos os nomes e dos irmãos que em nossos lares mentalizamos, levando até vós as suas necessidades. Mas também levamos as necessidades de todos nós, de todos os seus filhos, para que nos fortaleceis na caminhada. Abençoando, sim, nossas famílias que tanto necessitam por tantos compromissos entre nós. Abençoando seu povo, seus filhos, seus amados filhos neste mundo, caminhando tantas vezes com tantas dificuldades, mas sempre batalhando para resgatar tantos erros já cometidos. Abençoa assim os dirigentes das nações para que trabalhem pelo povo. Abençoando nossos irmãos queridos que estão à procura do trabalho, o trabalho para a vida. E abençoe aqueles que nos dão o trabalho, aqueles que valorizam o trabalho às vezes e muitas vezes duramente conquistado. Abençoando nossas casas de oração, Pai. Pedimos também suas bênçãos, as bênçãos sobre nossas crianças, jovens, adolescentes, a que se juntam nossos irmãos que estão vindo ao mundo, para que tenham um caminho abençoado por sua luz e que trafeguem sim, levando em seus corações a indulgência, a paciência, a tolerância, o respeito
o amor, o perdão, praticando a caridade, sendo solidários, fraternos, como todos nós precisamos ter essas qualidades. Abençoa a todos nós, pedimos ainda que nos auxilieis a recuperar este planeta, este mundo, onde já tanto sacrificamos nosso ambiente e hoje ele nos cobra. E assim, Pai, reconhecendo nossos erros e pedindo sim sua misericórdia, levamos esta oração que nosso Mestre nos ensinou dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentação, livra-nos de todos os males, porque vosso é o reino, é o poder e a glória pela eternidade. E humildemente vos pedimos o teu amor, a tua paz, tua luz, tua misericórdia em nossas vidas, nas vidas de todos os seus filhos, onde estiverem, como estiverem, encarnados, desencarnados, seus bálsamos de luz, suas bênçãos celestiais, estejam sim iluminando, equilibrando nossos frágeis corpos físicos. Nossas almas, nossos espíritos são devedores, para que nossa mente se harmonize e traga paz aos nossos lares, e onde quer que formos, a distribuamos. Abençoa assim nossos anjos guardiães, nossos bons espíritos, e nossos irmãos que em suas caminhadas se perderam, estejam encarnados, desencarnados, fortalecei-os para o necessário retorno ao caminho do bem. Obrigado, Pai, Mestre Jesus, obrigado, querida Mãe. Honra, glória e louvor a vós, abençoando nossos irmãos, todos e todos. Que assim seja, por vossa graça, agora e sempre. Nosso abraço aqui também, para o Carlos Eduardo Aragão, para a Márcia Miranda e para você, querido amigo, querida amiga, Estamos juntos na oração, na prece, pedindo por nós, por todos nossos irmãos, claro. Então aqui eu e Célia agradecemos a todos vocês pela participação, pela presença, que Deus abençoe e fortaleça a todos. Beijo grande, aquele abraço, coração a coração para todos vocês. Cultivem a paz, a excelência da paz, da paciência, como disse o Evangelho, para que, como diz Joana de Ângeles, nossa vida, nossas atividades uns ao redor dos outros, seja sempre com a melhor qualidade. Tenham todos uma linda noite, ótimos dias aí, uma ótima terça e quarta-feira, que seja ótima, estaremos juntos mais uma vez para o Evangelho, para a Joana de Ângeles, para nós mesmos. Que a paz do Senhor esteja sempre convosco, conosco, como sempre. Muita, muita luz na vida de todos e vamos distribuir aquilo que Deus graciosamente nos dá. As suas bênçãos, sua paz, sua luz. Até quarta-feira. Fiquem todos maravilhosamente bem.